Então, baseado em 3 princípios, segundo os behavioristas, são importantes aprender. O que é importante aprender, gente? Vamos lá. 3 princípios, tá? Princípio da resposta ativa. Então, o animal toma a iniciativa de atuar no meio. Então, a iniciativa própria, tá? O princípio das pequenas etapas, que permite aproximações sucessivas ao objetivo final. Então, eu vou trabalhando com pequenas etapas até chegar no objetivo. É muito importante a gente saber que dentro do autismo, né, a gente trabalha muito com um ensino por etapas, um ensino fragmentado. Então, essas pequenas etapas, tá? A gente planeja, a gente elabora de que forma. Por exemplo, pequenas etapas. O banho. Eu vou ensinar essa criança a tomar banho. Geralmente os pais perguntam muito. Aí coloca as dicas visuais, os suportes visuais. Lembrando que os suportes visuais é uma prática baseada em evidência, certo? Então, coloca lá o suporte visual e a criança, ele vai se guiar por aqui. Tem crianças que já têm um nível cognitivo que já percebe mais, que já conhece, que já entende aquela lógica. Ela vai ser mais perceptiva, ele vai entender. Mas tem outras crianças que não têm todo esse conhecimento. Você colocou lá, ele viu que o menino tomando banho por etapas, mas não entende, não executa, tá? Ali, gente, não adianta só colocar tudo dessa maneira. Existem etapas. E como que a gente começa? Qual é a etapa que essa criança, ela se encontra? E ali a gente vai aprender todas essas possibilidades, tá? Então, é muito importante a gente entender. Não tem, muitas vezes, para você ensinar uma criança com autismo, a gente precisa fragmentar essa possibilidade, esse ensino, as demandas, para depois, no todo, ele trabalhar com todas essas possibilidades, certo? Então, a gente vai fazendo aproximações sucessivas, tá? Para a chegada no objetivo final. Princípio da confirmação imediata. Os reforços imediatos ao comportamento vão no modelando, ou seja, o Vicente, de certa forma, ele sabia que se ele fizesse a tarefa, ele executava, ele já ganhava o tablet. Aí, tudo bem. Para aprender o comportamento dele entrar na sala, vocês puderam ver na casa da Ângela, né? Ele tem um quarto. Então, hoje nós temos lá um quarto onde está todo organizado, que é para fazer a tarefa, tá? Então, veio a tarefa da escola, ele vai lá fazer. Então, existe uma organização de uma rotina previsível das coisas como vão acontecer. Isso é muito importante, gente. Muito importante você organizar essa criança. Eu não posso simplesmente, de uma certa forma, encher essa criança de habilidade e não cuidar da generalização desse conhecimento, a generalização desse comportamento funcional, tá? É muito importante isso. A gente tem que ensinar para funcionalidade. Muitas vezes aquela criança que não tem autismo, a gente ensina, a gente demonstra e vai indo, e você vai, né, junto com ela, daqui a pouco ela vai aprendendo. Autista não. Autista, se você não fazer essa análise, você não observar, não mensurar esses dados, não organizar um programa efetivo diante da necessidade que essa criança precisa, não vai haver aprendizagem dessa forma. Por que muitas vezes eu recebo muitas crianças assim, que estão numa fase de alfabetização, sabe uma palavra, daqui a pouco sabe uma sílaba, aquele ensino, toda aquela forma, porque ela foi apegando, ela foi se apropriando. E aí muitas vezes chega para a gente que é para organizar tudo aquilo. Aí você sistematiza, você entende a condição da criança, você verifica essas possibilidades, e o que acaba acontecendo? Aprendizagem. Tá? Isso é muito importante a gente saber. Então, quanto às questões dos reforços imediatos, ele sabia, a gente ia modelando. Chegou um momento que o tablet chegou na rotina, já não era, a gente foi dando outros, ensinando outros reforçadores, e assim sucessivamente foi acontecendo, né? Para a gente também possibilitar ele outros
outras possibilidades. Porque também, de alguma forma, a gente tem que avaliar de que forma aquele reforço que é poderoso, que é imediato, que é muito eficaz, vai acontecer, né? Então, vamos dizer nós, chega sexta-feira, você sabe que 18 horas você terminou o seu trabalho, você vai para casa, você tem alguma coisa muito legal para acontecer. Você agiliza, você executa, às vezes, até muito mais rápido para terminar o seu trabalho e poder ir embora, porque você sabe que a partir daquele momento ali chegou o seu final de semana. Então, é um reforço forte para você, chegada da sexta-feira, que está vindo o final de semana, onde você vai ter possibilidades de fazer. Então, nós também trabalhamos com isso, certo? Nós também, por exemplo, tem pessoas que estão aqui, se elas não acharem interessante o tema, não acharem essas perspectivas, vocês estão percebendo que eu estou dizendo, olha, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, daqui a pouco eu vou mostrar isso, são as minhas estratégias para manter vocês aqui também, né, motivados, querendo ficar até o final comigo aqui, para conhecer e aprender várias possibilidades. Porque hoje, o nosso grupo Rema Educação tem essa responsabilidade de trazer para você essa possibilidade de aprender com a gente, de mudar vidas, de tornar a aprendizagem e possibilitar muitas outras. Então, esse é o nosso legado aqui para você. E aqui na legenda, olha só, nós temos ali os reforços, tá? Que são, temos o comportamento e as aproximações condicionadas. Ou seja, então nós temos o comportamento e as aproximações sucessivas ao comportamento desejado, que seria o quê? O foco, a meta, né? Então, assim, essa criança, eu dei um estímulo visual para ela se direcionar até a mesa de trabalho dela, para ela poder trabalhar, para ela executar. Ela se recusa ou ela se joga, né? Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender, aproximar essas possibilidades. Pode ser que esse movimento, da onde eu analisei esse comportamento, e onde eu dei essa dica, essa pista, e eu queria que ela fosse, eu vi que foi muito longe, talvez, o tempo, o espaço. E isso já gerou, na ida dela até esse espaço, muitos comportamentos. Então, não foi tão importante. Então, o que eu preciso entender? Quem sabe, será que eu posso montar um local ou direcionar esse estímulo visual mais próximo, mais perto dessa criança, para evitar qualquer possibilidade de um comportamento inadequado, de fuga de demanda? Então, aí eu entro nessa questão de observar, analisar, verificar estratégias e possibilitar. Você, professor, que está me assistindo, muitas vezes você lá na sala, você faz análise do comportamento. Você analisa o comportamento da sua criança. Você percebe, aquela criança que está lá no fundo, ela está mais lá no fundo, ela não está aprendendo. De repente você percebe, eu vou colocar ela mais aqui na minha frente, fica mais fácil de eu chegar mais perto, de sinalizar um toque, de combinar com ela, olha, cada vez que eu piscar o olho para você, eu estou percebendo que eu quero que você esteja atenta, né, atividade, tudo, e de repente você cria várias estratégias, vários comandos, e para essa criança manter a atenção, estar atenta àquilo que você está passando, e de repente a criança começa a aprender, né? Por quê? Existiu o quê? Uma análise frente à situação dessa criança, que ela não estava aprendendo, você criou estratégias, possibilidades, elementos também que foram favoráveis com que essa criança desempenhasse, e ela automaticamente começa a aprender, tá?